estou aprendendo a escrever outra vez. Estou escrevendo minhas memórias. A literatura perde um dos escritores mais originais e criativos dos últimos 60 anos. O colombiano Gabriel García Márquez deixa uma legião de órfãos, leitores apaixonados pelas histórias fantásticas do criador do clássico 100 Anos de Solidão. Quando li pela primeira vez 100 Anos de Solidão, disse para mim mesmo, é genial. Não é que Gabriel García Márquez seja um gênio, é que ele conseguiu juntar todos os seus demônios em uma só empreitada, como viu claramente Mário Vargas Llosa. Os demônios da infância, as histórias malucas da família e da terra da gente, e os demônios da literatura, de Faulkner a Virginia Woolf, de Sófocles a Rabelais. E também de uma porção de anedotas, brigas e mentiras. Por tudo que fez, pelo escritor que foi, o Globo News Literatura de hoje é dedicado a esse autor extraordinário. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapê, construídas na beira de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, lá pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tímbalos, mostrava as novas invenções. Como era García Márquez? O que torna a obra dele fascinante? Bênção, maldição e um pedido especial de autógrafos. Eu gosto muito de livros muito diferentes dele, eu gosto de quase todos. Eu gosto muito de Ninguém Escreve ao Coronel, O Outono do Patriarca, gosto muito do Amor nos Tempos do Cólera. Tem outro, do Amor e Outros Demônios, que é o que tem uma menina que é enterrada e o cabelo vai crescendo, cresce 20 e tantos metros depois no cadáver. E ela é enterrada num convento, no convento de Santa Clara, em Cartagena, que, aliás, hoje lá é um hotel, foi onde eu me hospedei quando fui. Mas eu acho que o que eu gosto mais na obra do García Márquez não é especificamente um livro, é a maneira como a narrativa flui, muito sem esforço, muito natural, mas a gente que é escritor, quando começa a ver mais de perto, percebe como tudo é muito construído, muito amarrado, como essa naturalidade é uma naturalidade a que se chega e não uma naturalidade que brota como uma coisa da natureza. É um trabalho cultural e é admirável. Eu acho que cada livro dele tem sua própria estrutura, sua própria maneira de narrar e sempre muito coerente tudo, muito coeso, muito junto. Como você conheceu Gabriel García Márquez? A impressão que você teve? Foi em casa do Oscar Niemeyer, no jardim, conversando. Uma vez que ele passou por aqui, o Oscar deu uma recepção para ele, uma festa para várias pessoas conhecerem. E era um grupo grande de pessoas comunistas? Não só, não sei. Essa coisa do comunismo dele, eu não sei até que ponto quer dizer, era amigo do Fidel, sim, mas conversava com o Fidel sobre Hemingway, por exemplo, que é uma coisa surpreendente, né? Ele tem um artigo lindo que eu li uma vez em jornal, nunca vi publicado depois, deve ter muita coisa inédita, assim, que ainda não saiu, ele justamente contando as conversas dele com o Fidel sobre Hemingway. Quando eu estava em Cartagena, eu tinha ido justamente para receber o Prêmio Andersen, que é dado a cada 2 anos numa cidade diferente do mundo, e nesse ano calhou de ser em Cartagena de Índias, que era o lugar onde García Márquez tinha casa e tudo. Mas ele não estava lá, estava no México.
Eu fui entrevistada por um jornalista mexicano, que veio por causa do meu prêmio, e ao fim da entrevista ele disse, eu quero lhe pedir 2 autógrafos em 2 livros. E puxou 2 livros meus em edição mexicana e disse, estão aqui. Eu me preparei, perguntei qual é seu nome, ele disse, não é para mim. Perguntei por quê. Ele disse, Garcia Marques mandou ele pedir que autografasse para os netos dele, que ele lê sempre esses livros para os netos e gosta muito. Aí, para mim, foi maior que o prêmio Anderson que eu estava ganhando. A influência de Garcia Marques sobre escritores da América do Sul, a importância dele para a América do Sul e a bênção de ter esse autor admirado no mundo inteiro e também a maldição para os outros escritores de América do Sul, de língua espanhola e portuguesa. Ele sintetizou um movimento coletivo que tinha vários outros, quer dizer, desde antes, de certo modo, Borges, Cortázar vinham, né? Scorza no Peru, já tinha Donoso no Chile, que eram outros que eram um pouco da mesma geração, da mesma coisa, e que não tiveram a mesma fama, a mesma ressonância, e que talvez se considerem um pouco, ou alguém possa considerar, amaldiçoados pelo fato de que houve uma estrela tão grande entre eles. Por outro lado, foi uma bênção chamar a atenção para uma literatura hispano-americana que se fazia com tanta força. Foi também uma maldição, talvez, que se criasse no exterior um estereótipo tão forte em relação à literatura de todo um continente, que abarca uma quantidade enorme de países, 2 línguas, culturas tão diferentes, de imaginar que toda literatura latino-americana tem que ser assim. E então, no caso específico do Brasil, nós fomos muito prejudicados por isso, porque nós não tivemos um realismo mágico ou realismo fantástico como grande expoente nosso, embora desde Machado de Assis a gente possa dizer que tinha traços disso, passando por Érico Veríssimo, José J. Veiga e outros, mas não é uma característica fundamental nossa. Então nós não correspondemos às expectativas de exotismo que os meios intelectuais do exterior ou os mercados têm em relação à ficção latino-americana. O que fica de Gabriel Garcia Marques? Eu acho que fica a sedução enorme dos livros dele. Há anos que eu experimento a força desse encanto, cada vez que um jovem chega para mim e diz assim, eu quero ler um livro bom, eu não quero mais ler livro juvenil, você tem algum para me indicar? E eu indico Garcia Marques e Calvino, Ítalo Calvino, e nunca errei. Sempre volta depois o jovem diz, mas que coisa maravilhosa que pode ser a literatura de adultos. E é isso. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero Amor entre los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. O editor é um privilegiado porque convive com aquele grande autor que para nós leitores é muitas vezes um ídolo. É o caso de Sérgio Machado, que edita Gabriel Garcia Marques no Brasil desde os anos 70 e conviveu com ele, né, Sérgio? É verdade. Que memória você guarda do Gabo, afinal? Ele era uma pessoa muito divertida, gostava sempre de fazer uma pequena piada, uma brincadeira, era sempre o estilo dele. Ele mesmo não se levava muito a sério. Era uma pessoa assim, muito mais acessível. Ele cria um personagem que parece assim um pouco arredio, um pouco severo, mas no fundo é ele brincando com ele mesmo. E ele mostrou um caminho, mas é que é dele. Ele será sempre estudado, mas nunca será copiado, porque será sempre ruim. E acho que todo grande escritor tem isso. Ele aquilo não se transfere, não se copia, não dá espaço para outro. O Garcia Marques em Cuba, no final de julho, comecinho de agosto de 1978. Eu estava em Cuba para fazer um livro sobre a Revolução e
A gente se conhecia de telefone, tínhamos feito um trabalho juntos, tínhamos escrito alguns textos juntos sobre o Chile. Mas ali a gente se conheceu. E um ano depois, em setembro de 79, eu mudei para a Cidade do México. Eu fui de Madrid para o México. E aí a gente ficou grudado para sempre. Para sempre. Ele sempre me pedia, não me consulta de jeito nenhum. Você não. Basta os outros que me chateiam o tempo inteiro. Você não. Depois do livro terminado, sim, eu ligava, a gente conversava. A gente falava com muita frequência, até alguns anos atrás. Era 2 meses, a gente falava por telefone. E às vezes tinha coisas curiosas, né? Por exemplo, no Viver para Contar, a certa altura ele diz que a primeira vez que ele viu o mar, ele tinha 4 anos, o mar estava coberto de galinhas afogadas. Bom, a infância é dele, o mar é dele, a memória era dele, né? E um dos revisores achava aquilo absurdo. E eu dizia, não, é galinha, a esposa do galo, né? Dona Galinha. E esse revisor descobriu que existe no Caribe um peixe que chama peixe-galinha. E eu insisti e saiu galinha. Entregue a tradução, conversando com o Gabo por telefone, eu contei essa história, achando graça. Ele falou, não, o revisor tem razão. Eu falei, mas como assim? Ele falou, tem razão, o mar não estava coberto de galinhas afogadas, eram 5, 6 galinhas. É que eu tinha 3 anos, ficou na minha memória. Eu falei, não, Gabo, eu estou falando do peixe-galinha. Ele falou, não, isso não existe. Eu falei, não existe. Ele falou, pô, você acaba de desmoronar meu livro, né? Eu falei, não, vai sair galinha. E quem desmoronou foi o japonês da revisão, não fui eu, não. Ele só veio uma vez para lançar o livro. E ele descobriu aqui em Buenos Aires que a vida dele nunca mais ia ser a mesma. E ele me contou uma vez que ele estava num café na Praça San Martín quando entrou uma senhora com uma sacola de compra do supermercado, com sabão em pó, pão de forma, caixa de leite e o livro dele. Então ele se sentiu muito feliz, porque o livro existia e era um sucesso. E 2 noites depois ele estava numa festa onde ele se encontrou com o Rodolfo Walsh, o grande, imenso jornalista, escritor argentino, que tinha sido colega dele na prensa latina em Havana, na agência de notícias cubana, e eles eram amicíssimos. E fazia alguns anos que não se viam. E foi muito feliz aquele reencontro, só que ele não conseguiu conversar com o Rodolfo, ele percebeu que ele não era mais dono da privacidade dele. E aí isso marcou muito e ele teve um sonho uma vez. Se ele voltasse, ele ia morrer aqui. Então ele nunca mais voltou. O Gabo não escreveu nunca nada que não fosse a memória coletiva, a imaginação coletiva da América Latina. E como era um jorro de poesia, de vida, de beleza, os explicadores do óbvio não aceitam isso. Então foram buscar uma classificação que, na verdade, se refere ao movimento de pintura da Alemanha de 1925, o realismo mágico, para teorizar em cima da obra de um poeta. O que o Gabo fez não foi nada mais do que provar que na América Latina a realidade é muito mais delirante que a mais delirante das imaginações. Meu último encontro com ele foi há 1 ano e meio, na Cidade do México. Eu tinha ido lançar um livro de contos e tive com ele 2, 3 vezes em 5 dias. Foi muito emotivo, muito emocionante, muito triste também. Muito triste. Ele estava muito ausente. E era uma coisa, então, eu sabia que era uma coisa de memória afetiva. Sabe? Ele ficava de mão dada comigo, ficava abraçado com a Marta, com a minha mulher. Então a gente percebeu que lá no fundo daquele mar de memória, a gente estava ancorado, a gente tinha uma âncora naquele fundo. E o que mais me comovia é que o sorriso do Gabo nunca se alterou. Ele conversava em voz muito baixa, falava pouquíssimo, mas sorria. E isso eu vou levar para o resto da minha vida.
que era imposible, no sé cómo me lo dieron. Son cosas mágicas. Sí, debió ser un milagro, porque realmente era imposible. Si tú haces el análisis de los premios Nobel que han dado en los últimos años, no era posible pensar que me lo dieran a mí. El traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Todos eles são assim, disse ela sem surpresa, loucos de nascença. O tempo acabou de complicar as coisas. Aquele que na brincadeira das confusões acabou com o nome de Aureliano II ficou monumental como o avô, e o que ficou com o nome de José Arcádio II tornou-se ósseo como coronel, e a única coisa que conservavam em comum foi o ar solitário da família. A escritora cearense Socorro Acioli teve o privilégio de participar da última oficina de texto comandada por Gabo, em Cuba. Foi lá que ele deu aulas de narrativas ao longo de 20 anos a muitos aspirantes a romancistas. Por uma grande sorte, naquele ano de 2006, eu fiquei sabendo que era um curso só para convidados dele, do próprio Garcia Marques, e que não tinha inscrição, não tinha como você pagar o dinheiro que fosse para entrar, não existia possibilidade a não ser sendo convidado por ele. Porém, naquele ano, ele tinha 10 vagas e só tinha 9 pessoas. Ele disse que não teria uma 10ª, tinha uma vaga em aberto. E a pessoa que coordenava o curso, que nesse ano de busca eu cheguei até ela, me disse que eu podia mandar uma proposta de história que ela entregar para ele. E aí ele ia escolher e se ele gostasse ele ia me convidar. E aí eu mandei, que foi A Cabeça do Santo, que é um romance que eu lancei agora esse ano. E ele convidou e eu fiz o curso em 2006, de 4 a 10 de dezembro de 2006. A experiência era ficar em sala de aula com ele, só o grupo, ninguém podia entrar, além da diretoria da escola, ninguém podia entrar, só os alunos com ele e um professor assistente. E a dinâmica era cada um contar suas histórias. E às vezes a gente conseguia puxar também que ele falasse da própria vida dele. Por exemplo, se ele estava falando sobre composição de personagem, a gente fazia uma pergunta sobre a experiência dele compondo personagem. Então tanto a gente recebeu muito para as nossas histórias, como aprendeu muito sobre a própria história dele como narrador. Ele disse várias coisas que eu uso até hoje, mas a principal, que a gente só deve sentar para escrever uma história quando já sabe como termina. Outra que ele falava, você tem que conhecer a sua história, saber contar a sua história tão bem quanto você conta do Chapeuzinho Vermelho. Então, quando a gente na aula começava a falar, alguém falava a história, disse, lembra do Chapeuzinho Vermelho, volta, que eu não estou entendendo nada. Além de escritor e jornalista, Gabriel Garcia Marques também se considerava um cineasta e teve papel importante no cinema latino-americano. Ele foi um dos fundadores da Escola de Cinema de San Antonio de los Baños, em Cuba, criada em 1985. Um dos diretores da escola, o brasileiro Orlando Senna, se tornou um dos grandes amigos de Gabo. Os dois escreveram um roteiro juntos para o filme Édipo Alcaide, uma coprodução de Espanha, México e Cuba, que estreou em 1996. Que a gente tinha de colocar na história um personagem, Creonte, o irmão da Jocasta, na história de Édipo, tinha de saber o que acontecia na casa de Édipo, na delegacia onde ele estava hospedado. Isso, como é que o cara vai saber disso? Botar uma empregada, não dá. E pensa um pouco, quem é o mensageiro? Quem é o mensageiro? Quem a gente pode colocar como espião nessa casa? Você tem alguma ideia? Eles têm o cavalo. É que na história, que um fato que era o Creonte deu de presente ao Édipo um cavalo. Aí achamos fantástico, era uma pincelada, né? Surrealista, digamos assim, em uma história, em um filme muito realista. Esse cavalo é uma espécie de cavalo de Troia, né? É um cavalo de Troia, mete o cavalo lá na casa do inimigo, né? A cena mais bonita do filme é quando um momento o cavalo rompe suas amarras, digamos assim,
e sai correndo da casa de Édipo em direção à fazenda de Creonte. Então é uma corrida em câmara lenta linda do cavalo, né? E aí todo mundo entende que o cavalo vai falar, né, com o seu ex-dono ou com o seu dono, seu mestre, né? Essa mesa aqui onde eu estou apoiado tem uma história com Gabriel Garcia Marques. Ele escreveu aqui boa parte do seu livro 12 Contos Peregrinos. Isso foi em 91, por aí. E ele não, quando ele vinha ao Rio, ele não trazia computador, ele trazia disquetes, era na época dos disquetes, né? E vinha aqui com o disquete, metia no meu computador e escrevia. Depois levava o disquete no bolso. E tinha os 12 arquivos. E às vezes estava escrevendo um dos contos, parava e passava para o outro. Ele dizia, não, me cansei, passava para o outro. Na verdade, ele escreveu os 12 contos peregrinos, todos ao mesmo tempo. O Gabriel Garcia Marques era muito amigo do Fidel Castro. E ele, aqui na sua casa, teve um encontro inesperado com o próprio Fidel Castro, né? O Gabo estava aqui exatamente escrevendo os 12 contos peregrinos. E um dia chega com o seu disquete, muito concentrado já, e tal, não olha nada, senta aí, mete o disquete, começa a escrever. E alguém tinha colocado essa máscara aqui. E de repente, no momento em que ele talvez se distrai um pouco, ele olha para cima e toma um susto terrível, né? Mas daquele susto, assim, de ter de dar água com açúcar, né? Quais qualidades você destacaria no amigo Gabriel Garcia Marques? São tantas, né? É uma pessoa super carinhosa com seus amigos. E a outra é aquela que eu já mencionei, ou seja, aquele vulcão de criatividade, né? Que não para nunca de ficar fazendo com que tentando que as pessoas acompanhem a velocidade imaginativa dele, que às vezes é muito difícil, né? E se você quiser uma terceira coisa, é a generosidade com relação à cultura, né? Ou seja, ele é um militante da cultura muito forte. Quando ele estava discutindo com o governo cubano, com o Estado cubano, com Fidel Castro, inclusive, a coisa da instalação da escola em Cuba, e o Fidel, um pouco brincando, eu acho, eles são amigos, né? Disse, pô, Gabo, você é um escritor milionário, como é que vem pedir a mim, presidente de um país tão pobre, para botar tanto dinheiro na escola e coisa e tal, você não tem pena de mim não? Era como uma brincadeira entre amigos. Aí o Gabo tirou um cheque e disse assim, meu prêmio Nobel. E botou o dinheiro todo. Ou seja, a generosidade também pode ser uma terceira característica dele. No, ni he sido analizado, ni creo que debo hacerlo. Es decir, si yo fuera consciente de todos los elementos inconscientes que hay en mi obra, yo creo que ya no tendría la naturalidad y la espontaneidad que tiene. Entonces, yo prefiero no psicoanalizarme. Y afortunadamente mis amigos psicoanalistas dicen que yo no lo necesito porque para eso tengo mis libros.